E graças te damos, Senhor amado, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor amado, que através, Senhor amado, dessa internet, meu Deus, está transmitindo o culto nessa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar, Senhor amado, a cada uma das pessoas que estão ouvindo, Senhor amados. Meu Deus amado, a cada um dos nossos irmãos que nos acompanha nessa noite, ó Pai. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha ajudar a cada um deles, Senhor eterno, que o Senhor possa estar falando a cada coração, Senhor eterno, que o Senhor possa estar fortalecendo as suas vidas espiritual, ó Pai, que o Senhor possa estar suprindo as suas necessidades. Meu Deus amado, aquelas pessoas, Senhor amado, que não te conhecem, Senhor amado, que a tua palavra, Senhor eterno, possa fazer morada nos corações nessa noite. Meu Deus, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um, que o Senhor possa cuidando das suas vidas, das suas famílias, meu Deus amado, e que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite, ó Pai. Senhor amado, teu filho nessa noite, para estar falando, Senhor amado, a tua palavra, transmitindo a tua palavra, para estar falando conosco nessa noite, Senhor eterno. Fala conosco, Senhor amado, e somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor amado, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler de 1 a 3, mas vamos manter as nossas Bíblias abertas, onde nós iremos ler outros textos bíblicos. E esse texto fala sobre a fé. Diz assim o texto: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi tomado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, ultimamente, a fé está sendo anunciada como um tipo de chave infalível para uma série de conquistas, de realizações na vida do homem. Mas será que a fé é o segredo, para sermos poupados do sofrimento e nos abrir as portas para os grandes feitos? Será que a razão de todo o meu sofrimento é porque eu tenho pouca fé? Há muito a ser dito, eu diria, sobre a fé, mas eu quero apenas pensar aqui um pouco sobre o que o escritor da carta de Hebreus nos ensina sobre como os cristãos devem usar a fé para isso. Então, nós vamos manter nossas Bíblias abertas aí no capítulo 11 desta carta de Hebreus e vamos olhar alguns outros textos. Veja, o escritor de Hebreus está escrevendo para os cristãos judeus de sua época, que provavelmente vivia fora da Palestina, na ocasião que estava ocorrendo aqui muitas perseguições ao cristianismo. Era uma época de muita apostasia, de heresias, sendo ensinada por falsos mestres, e judeus cristãos estavam sendo tentados a voltar aí para o judaísmo. E diante desse cenário, o autor trabalha uma série de exortações, de encorajamento a respeito da verdadeira fé. E só nesse capítulo 11, através dos homens e mulheres, ele faz uma profunda exposição sobre a fé em Deus. Então, de acordo com o capítulo 11 aqui da carta de Hebreus, o que nós podemos aprender a respeito da fé e dos benefícios que eu diria que ela pode produzir na vida daqueles que a possuem. Veja, irmãos, pela fé temos a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Olha o verso 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Veja, na pequena frase do verso 1, o escritor ensina que somente a fé nos permite enxergar o futuro, enxergar aquilo que está além. Quer dizer, essa certeza daquilo que esperamos não é um convite para que nós projetamos uma série de aspirações, de que a certeza daquilo que se realizarão. Pelo contrário, quer dizer, por meio da fé que temos a certeza das promessas de Deus.
É através da fé que nós confiamos no seu poder. Quer dizer, em poucas palavras aqui, nós podemos dizer que ter a prova das coisas que não vemos é pela fé. Se alimentar das promessas do nosso Deus. A fé faz com que nós possamos enxergar as promessas de Deus, aquilo que o Senhor tem descrito na sua palavra. Veja, irmãos, a verdadeira fé em Deus nos dá a certeza de que Ele cumprirá suas promessas em nossas vidas. Veja, Josué, já velho, perto de morrer, ele traz à memória do povo algo, eu digo assim, precioso a respeito das promessas de Deus. Lá em Josué, capítulo 23, verso 14, olha o que Josué diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Veja, irmãos, a fé faz com que nós possamos enxergar as promessas de Deus e ter a certeza dessa promessa de Deus. Veja, irmãos, a palavra de Deus, mesmo no livro de Hebreus, diz que Deus jamais nos deixaria, nos desampararia. E que nós poderíamos dizer que Deus é o nosso ajudador. Isso é uma promessa de Deus. Jesus disse que estaria conosco, é uma promessa. Jesus disse que nós estaríamos um dia com Ele, é uma promessa. Que Ele voltaria a buscar a sua igreja, é uma promessa. Essas são promessas de Deus que nós enxergamos pela fé. Veja ainda, irmãos, pela fé recebemos a revelação dos planos de Deus. Olha o verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Veja, esse verso nos mostra que pela fé que entendemos as obras e os propósitos de Deus. Não tem como nós entendermos as coisas de Deus se não tivermos fé. Quer dizer, nenhum homem esteve presente quando Deus criou o universo. Num diálogo entre Deus e Jó, o próprio Deus pergunta a Jó: onde estava você? Onde você estava quando eu formei a terra? Onde você estava? Vejamos, quando Deus criou todas as coisas, ninguém foi o conselheiro de Deus. Apenas, irmãos, a fé é que permite nós percebermos os planos tão elevados e sublimes de Deus. Só a fé permite nós entendermos o que o Senhor está fazendo. Somente pela fé que nós podemos compreender o que o Senhor deseja das nossas vidas, o que o Senhor quer fazer em nós e através das nossas vidas. Você pode até perguntar: pastor, quais são os planos de Deus para a minha vida? Eu posso até responder com uma outra pergunta para você. A sua fé em Deus é uma fé verdadeira, legítima, que não faz você duvidar de Deus? A sua fé é verdadeira a ponto que você crê naquilo que o Senhor falou na sua palavra, naquilo que o Senhor prometeu a você? Veja, a sua resposta vai revelar para mim se você realmente tem uma fé verdadeira. Se você está apto para a revelação dos planos de Deus para a sua vida ou não. Se você crer naquilo que Deus quer fazer, naquilo que Deus já falou que vai fazer na sua vida ou não. É a sua resposta. Veja, somente uma fé autêntica, verdadeira, é possível entender os planos de Deus para a vida dele. Somente uma fé verdadeira minha que faz entender os planos de Deus para a minha vida. É uma fé verdadeira na sua vida, em você, que faz com que você compreenda os projetos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Talvez você tenha uma fé, colocando entre aspas, mas você duvida, você não crê. Será que é uma fé verdadeira, uma fé que crê naquilo que o Senhor falou, que crê naquilo que está revelado na sua palavra, que vive a palavra de Deus, que crê que o Senhor fará como Ele falou, como Ele está escrito nas Escrituras? Ou você tem uma fé que duvida, né? Ou você, no meio das angústias e tribulações, você já acha que a sua fé
é pequena. Será que você tem uma fé realmente verdadeira? Porque uma fé verdadeira faz com que nós possamos receber, entender a revelação dos planos de Deus para nós. Veja ainda, nesse texto, nós vemos que pela fé nós podemos agradar a Deus e nos aproximar dele. O verso 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vejamos, se eu quero agradar a Deus, eu preciso de fé, eu preciso crer que ele existe. Ontem, ouvindo uma entrevista, e a pessoa que está sendo entrevistada é um ateu declarado. E alguém fez uma pergunta para ele, e a resposta diz: você sabe que eu não creio em nada. Mas ele está dizendo: eu não tenho fé, eu não creio em Deus. Vejamos, nós encontramos aqui uma verdadeira e gloriosa, e eu diria ao mesmo tempo terrível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa pessoa não pode agradar a Deus. Ele não acredita que Deus existe. Ele duvida disso. Veja, ainda nesse mesmo texto, nesse mesmo verso, nós aprendemos que a fé é obrigatória para nós nos aproximarmos de Deus. Se eu não confio que Ele existe, se eu não creio, se eu não tenho fé que Ele é aquele que responda a minha oração, como é que eu posso me aproximar de Deus? Não importa, irmão, se nós somos capazes, não importa o quanto nós somos bondosos, que muitas vezes nós achamos que isso é o mais importante, quer dizer, não importa o nosso intelecto, nem mesmo o nosso tamanho do reconhecimento das obras que realizamos. Se nós não tivermos fé, nada disso poderá agradar a Deus. Talvez você seja uma pessoa boníssima. Talvez nesse tempo de grandes dificuldades, você tenha sido uma pessoa que distribui muito alimento, ajuda as pessoas. Isso é dever de todos nós. Mas sem fé, você não pode se aproximar de Deus. As boas obras é resultado da minha fé. O apóstolo Paulo também chegou a esta conclusão, lá em Romanos 14, 23, quando ele diz assim, que tudo que não provém da fé é pecado. Veja, esta verdadeira fé, quando temos, ela se traduz em frutos, ela se traduz em obras que agradam a Deus. Quer dizer, se eu tenho uma verdadeira fé, isso tem que ter resultados em obras que agradem a Deus. Por isso, você encontra lá na Epístola de Tiago, e ele nos explica de uma forma assim, claramente, ao dizer que fé sem obra é morta. Veja, mas eu preciso de fé. Fé é a primeira coisa que eu preciso. E ele não estava ensinando que são as obras que mantêm a fé viva, mas que a evidência de uma verdadeira fé na vida do cristão leva ele a boas obras. Leva ele a obras que glorifiquem a Deus. Os seus atos, as suas atitudes, o que ele faz, a sua vida, glorificam a Deus. Isso é resultado de uma fé verdadeira. De uma fé que eu posso agradar a Deus. E se alguém diz ter tal fé, uma fé verdadeira, e não possui tais obras, certamente a sua fé é falsa. Apenas nominal, talvez uma fé histórica, mas não uma fé que aproxima essa pessoa de Deus, não uma fé que agrada a Deus. Portanto, a sua fé é morta. Quer dizer, se as suas obras não glorificam a Deus como resultado de uma fé verdadeira, a fé é morta, não serve para nada, não agrada a Deus e tampouco aproxima essa pessoa de Deus. Veja, nós aprendemos ainda que pela fé nós vencemos grandes batalhas da vida. Vamos ler do verso 30 ao 34, que diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Que mais direi?
não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vejamos a partir do verso 30, vemos que a fé nos faz triunfar em grandes batalhas. Foi pela fé que o muro de Jericó foi ao chão. Foi uma fé verdadeira que levou Raabe, uma prostituta, a produzir boas obras, e ela pertence à árvore genealógica de Jesus. Foi pela fé que os juízes, os reis, no Antigo Testamento, subjugaram reinos e praticaram promessas. Se você olhar pela fé, Daniel, Sansão, Davi, fecharam bocas de leões. Pela fé, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, sobreviveram ao fogo ardente da fornalha. Você precisa temer. Eu diria que você não precisa temer as batalhas desta vida, você não precisa temer, talvez tudo isso que está ao nosso redor nos dias de hoje. Você não precisa recuar diante dos grandes embates do viver. Talvez a sua vida nesse momento é de um grande embate, é de grandes lutas. Você não precisa recuar. Quer dizer, pela fé, o Deus poderoso fortalece você, para que você seja capaz de vencer todos os gigantes que se colocaram à sua frente. Foi assim na vida de Davi, quando venceu Golias. Quando Davi tira as suas ovelhas do urso, do leão. Foi pela fé. Olha 1 Samuel 17:45 que diz: E Davi disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Veja, Davi está dizendo: olha, eu não tenho força alguma, mas eu vou contra você em nome daquele que é todo poderoso, aquele, o Senhor da guerra, o general da guerra, aquele que vence. Meu querido, este é o Deus que está com você. É pela fé nesse grande Deus é que nós podemos vencer grandes batalhas. Tudo isso que nós estamos vivendo, que está ao nosso redor, essa turbulência no nosso país, pela fé seremos vitoriosos. Só a fé faz com que nós possamos continuarmos no meio de tantas dificuldades. Pela fé que você vai ficar em pé quando tudo isso passar. É necessário uma fé verdadeira. Ainda nós, olhando no texto, nós vemos que pela fé nós vivenciamos os milagres de Deus. Olha o verso 35 que diz: E houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados, recusaram ser libertados para poder alcançar uma ressurreição superior. Irmãos, esse verso nos lembra que pela fé, mulheres receberam seus mortos ressuscitados. Vejamos claramente aqui, se refere aos eventos ocorridos ali do profeta Elias, depois com o profeta Eliseu. Olha, irmãos, pela fé, 2 pessoas foram trazidas novamente à vida. Vejamos, pela fé, um leproso foi purificado. Pela fé, um centurião pôde ver o seu filho curado. Pela fé, um paralítico levantou e começou a andar. Pela fé, uma mulher cananeia experimentou a cura da sua filha. Pela fé, o cego Bartimeu voltou a enxergar. Pela fé, uma mulher foi curada do fluxo de sangue. Quer dizer, Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida, na minha vida, pela fé. E nós podemos
experimentá-lo hoje. Não é só amanhã, não é só no futuro. Deus pode fazer hoje. Então não duvide do milagre de Deus que Deus tem para você. Não duvide da obra que Deus tem para fazer na sua vida, na sua família, nos seus filhos, na esposa, no esposo. Não duvide do que Deus tem para fazer. Mas aplique a sua fé nessa palavra viva, essa palavra que fala dos milagres de Deus para a nossa vida, para a vida das pessoas. Nós estamos vivendo em um momento em que muitas pessoas estão precisando de milagres na sua vida, e só pela fé isso pode acontecer. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus, não tem como agradarmos o Senhor, a não ser pela fé. Pela fé você pode experimentar o poder sobrenatural de Deus. Veja, irmãos, pela fé, ainda o texto continua dizendo, nós somos encorajados em meio a tribulações. Olha do verso 36 ao 40, que diz: outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrado ao meio, posto à prova, morto ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Veja, irmãos, por um lado, a fé nos faz vencer batalhas, faz até mesmo nós alcançarmos milagres da parte de Deus, mas a fé também pode nos levar ao sofrimento intenso. Eu estava dizendo aqui para os nossos irmãos de uma programação que teve ontem, 12 horas de adoração, e ali eu vi uma missionária em Moçambique falando dos insurgentes, matando os cristãos, e ela contou de um testemunho ali, aonde estava o seu cunhado, um lugar onde estava se pregando o evangelho, e ligou para esses outros missionários, e quando chegaram lá, a esposa de um dos pastores, um dos irmãos ali tinha sido cortada a cabeça, cortaram as mãos, cortaram os lábios, e disseram para ele que eles não podiam voltar ali para pregar o evangelho. Mas quando nós olhamos aqui, nós vemos que esta fé muitas vezes pode nos levar a sofrimentos intensos. Em alguns casos a fé pode custar nossa própria vida, mas pela fé nós somos encorajados em meio a tribulações. Talvez você esteja olhando essa pandemia e você está dizendo: nós estamos vivendo o tempo de tribulação. Diante do sofrimento desses nossos irmãos, nós não estamos vivendo nada ainda. Não estamos entregando a nossa vida por amor a Cristo. Não estamos expondo a nossa vida por amor a Cristo. Há muitas pessoas, e essa pandemia tem feito com que a mídia não se interesse pelos nossos irmãos ali em Moçambique. Estão morrendo por causa de Jesus. A mídia ninguém fala, a internet não fala não. Os nossos irmãos estão morrendo lá simplesmente por professar a fé em Cristo. Veja, irmãos, pela fé, alguns foram apedrejados, perseguidos, torturados, provados, maltratados, açoitados, escarnecidos, presos. O texto bíblico diz que andaram errante pelos desertos, montes, covas, e por fim foram mortos. Irmãos, porém, também pela fé, todos eles receberam encorajamento do Senhor para enfrentarem as tribulações. Esse encorajamento que talvez você esteja precisando, que você tem dito ao Senhor que você precisa, só pode vir dEle, não vem de nenhum outro lugar. Somente o Senhor pode trazer encorajamento, e é pela fé que nós podemos ter isso. Veja, irmãos, a fé pode nos levar a viver tempos de tribulações intensas, mas pela mesma fé
o Senhor nos encoraja a seguir diante do cumprimento de um plano, de um propósito que está acima da nossa própria vida. É pela fé que muitas vezes nós podemos expor as nossas vidas por causa do nome de Cristo. E Paulo sabia disso. O apóstolo Paulo sabia dessa verdade. Olha o que ele diz lá em Romanos 8, verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejamos, a fé é capaz de fazer, ou nós podemos ser encorajados no meio de tudo aquilo que possa estar acontecendo ao nosso redor. Talvez você esteja precisando desse encorajamento, mas você precisa ter uma fé verdadeira no Senhor, Criador dos céus e da terra, e no seu Filho Jesus Cristo, o qual Ele enviou. Há uma necessidade que você crê. No final desse capítulo, o autor dessa epístola nos permite entender uma coisa muito importante. Nos dias de hoje, não temos mais um mar se abrindo, não temos mais uma grande muralha sendo derrubada de forma sobrenatural, não temos mais o sol sendo detido, o tempo ficando paralisado, não temos mais fogo literalmente descendo do céu como tantas outras coisas. Mas isso não significa que não temos mais fé como antigamente, nem mesmo que o nosso Deus mudou. Ao contrário, isso significa que o nosso Deus é imutável e infalível. Ele continua sendo o mesmo Deus. Os seus propósitos são eternos e todas as coisas espetaculares, aos nossos olhos, apenas serviram para apontar para algo infinitamente mais superior, maior do que todas essas coisas: a obra redentora de Cristo na cruz. Tudo isso que nós olhamos e falamos como que Deus fez, Deus estava apontando para a obra de Jesus. Embora Deus prometa suprir as nossas necessidades, o maior exercício de fé não é buscar uma melhoria na vida ou um grande milagre. Esse não é o maior exercício da fé. O maior exercício de fé é ter certeza de uma nova vida através de um grande milagre que pode existir: a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. É você crer em Jesus Cristo e saber que você será aceito por Deus, uma nova criatura em Cristo Jesus. Que você tenha a vida eterna em Cristo Jesus, apenas por você crer no Senhor, confiar neste sacrifício. Eu gostaria que você entendesse que pela fé, você tem a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Mas você também pode receber a revelação dos planos de Deus para a sua vida. Você pode agradar a Deus pela fé, você pode se aproximar de Deus. Pela fé você vai receber força do Senhor para vencer as grandes batalhas da vida. E você poderá viver os milagres de Deus. Pela fé você vai ser encorajado a não desistir em meio às grandes tribulações. Meu querido, eu quero encerrar aqui dizendo: a palavra de ordem para a minha vida e para a sua vida é o que está lá em Romanos 1,17. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Você só vai viver pela sua fé. Confia no Senhor. Entrega a sua vida totalmente a Ele. Deixa Ele ser Senhor seu, Salvador seu. No meio de tudo isso que está acontecendo, você só vai ultrapassar. Você só vai chegar do outro lado se você depositar sua fé em Cristo Jesus. É por esta fé que nós vamos viver. Que você possa ser abençoado nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida. Eu não sei o que está acontecendo, mas tenho certeza que Deus pode operar milagres em você. Deus pode operar milagre na sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Sabemos, Senhor, que em meio a tudo que está acontecendo, somente pela fé é que nós podemos prosseguir
somente pela fé que nós continuamos caminhando, somente pela fé nós seremos vitoriosos. Nos ajuda, Senhor, cada dia que a nossa fé seja ainda mais acrescentada, por nós ouvirmos da Tua palavra. Que a Tua palavra nesta noite, Senhor, alcance os corações e as vidas. Abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós orarmos para encerrarmos o culto esta noite, quero chamar os irmãos aqui do louvor, para que eles possam estar chegando aqui. Eu quero dar um aviso, em seguida eu quero orar com você, crendo que o Senhor vai responder a nossa oração e que o Senhor vai te abençoar. Eu quero convidar você para estar aqui na próxima quarta-feira, às 20 horas, nós teremos nosso culto de oração. Eu quero convidar você a estar conosco, né? Aí, através do culto online, em que você possa estar orando a Deus. E eu quero fazer um pedido para você. Irmãos, só lembrando que os cultos estão sendo transmitidos no perfil da igreja no Facebook e pelo YouTube. E que na página do Facebook, estão me avisando aqui. Então, que você possa estar ouvindo, participando desse culto conosco. Eu quero pedir que você esteja orando pelo nosso país. Nós entramos em mais uma turbulência nesses dias. E nós temos pedido que o Senhor venha intervir na nossa nação. Que Deus esteja dirigindo as pessoas que estão à autoridade, porque a Bíblia nos ensina a orar por eles. Então, que você ore pela nossa nação. Orem pelas pessoas que estão em autoridade no nosso país. Que Deus dê a sabedoria, que nós possamos ter uma vida tranquila e sossegada, como diz o texto bíblico, quando nós oramos. Uma vida em toda piedade. Que você possa suplicar a Deus. Eu quero pedir que você continue orando pelo pastor Sócrates, mas Deus fez um milagre. Está numa recuperação aí, graças a Deus, nós louvamos a Deus por isso. E você que tem orado, eu quero agradecer a você por ter orado por ele. Ele é secretário executivo da Convenção Batista Brasileira. Que Deus continue usando ele nas mãos do Senhor, nas mãos dele, que ele possa nos ajudar a levar a palavra de Deus na nossa nação. E que você ore pelo seu amigo, pelo seu vizinho, pelas pessoas que estão ao seu redor, pessoas que precisam, que você possa lembrar, pessoas que você quer falar de Jesus neste tempo, que você ore por ele, que você interceda a Deus por ele. Eu quero pedir que você ore também pela minha sogra, que eu tenho pedido, ela chama Catarina, ela está se recuperando. Eu sei que Deus vai fazer uma grande obra também na vida dela. Eu creio que Deus é esse Deus extremamente poderoso, né, que está conosco. Eu quero desde já agradecer os irmãos aqui do louvor, o Fernando lá na direção da transmissão, que Deus esteja abençoando cada um deles, que Deus esteja os ajudando. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esta noite, por esse culto, nós te agradecemos por mais esta oportunidade que temos, Senhor, de adorar o Senhor, de exaltar o Teu nome, de glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de receber todo louvor, toda adoração. Recebe, Senhor, este culto, recebe o culto, Senhor, dos Teus filhos que estão aí nas suas casas, mas estão adorando ao Senhor, está orando comigo agora. Deus, ouve a oração dos Teus filhos, estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre a vida deles, sobre as suas famílias, guarda Ele, protege eles, ó Pai, em nome de Jesus. Ó soberano Deus, também trabalha na nossa nação. Deus amado, estende as Tuas mãos, Senhor, sobre a nossa nação. Vem nos ajudar, Senhor. Livra, Senhor, aqueles que estão no sofrimento, Senhor, desta pandemia. São aqueles que estão entrando em necessidade, Senhor, devido a esta pandemia, Senhor. Ó Deus, que nós possamos abrir o nosso coração, Senhor, para ajudar essas pessoas. Mostrar a fé verdadeira que nós temos, a fé verdadeira que está em nós. Vem nos ajudar, Senhor. Ajuda as pessoas que estão em autoridade nesta nação. Deus amado, livre este país, Senhor, de todo esse
caos que estamos vivendo, Pai. Tem misericórdia da nossa nação. Sara, Senhor, a nossa nação, Senhor. Ó soberano Deus, sabemos que isso só pode vir do Senhor, que o teu povo se renda ainda mais diante do Senhor, se arrependa, se humilhe diante do Senhor, pois eu sei que o Senhor poderá vir dos céus e sarar o nosso país, a nossa nação. Deus, estende as tuas mãos poderosa, Senhor, sobre o nosso país. Deus amado, estende as tuas mãos, Senhor, nos outros países, Senhor, que estão sofrendo também. São pessoas que precisam, Senhor, de um milagre, que precisam de uma cura. Deus, em nome de Jesus, esteja aliviando essas doenças, Senhor. Esteja, Senhor, curando, libertando, Senhor. Ó Deus, nós precisamos de Ti, e diante de tudo isso, Senhor, nós percebemos ainda mais a nossa dependência do Senhor, percebemos ainda mais que não temos controle algum, todo poder pertence ao Senhor, todo poder está nas Tuas mãos, e o Senhor continua sentado no trono, o Senhor tem um controle de todas as coisas. É por isso que nós te pedimos, ó Deus, venha ao socorro, venha ao nosso socorro, Senhor, venha ao socorro das nações, ó Pai, ó soberano Senhor, e que a igreja do Senhor nesta nação, Senhor, possa, Senhor, fazer a diferença nesse tempo difícil, que a tua igreja nesta nação, Senhor, possa mostrar o amor do Senhor através das nossas vidas, Senhor. Vem nos ajudar, Senhor, que nós tenhamos a nossa fé cada dia mais aumentada no Senhor, cada dia mais confiantes nas promessas do Senhor, confiando na Tua palavra, Pai, que é a verdade. Pai querida, no precioso nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Senhor, é que oramos agora, agradecidos, ó Deus, pela resposta de oração nesta noite. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a vida de todos os nossos irmãos, não só na nossa nação, mas em toda a face desta terra, de hoje e para todo sempre.